Queridas irmãs, queridos irmãos, o nosso boa noite, que Jesus esteja e continue conosco. Principalmente nesse final de ano, e que nós queremos que tenhamos um ano novo bem melhor do que estivemos esse ano. A tendência do espírito humano é sempre para o melhor. Está corretamente isso aí. Eu trouxe um tema que está no quadro sobre reencarnação, que é uma lei sublime, uma demonstração cabal da bondade infinita do nosso Pai, que é Deus. É um assunto, no meio espírita, até bastante falado, muito comentado. Mas uma coisa jamais vamos poder esquecer, que no 7 bilhões de habitantes, a partir de 31 de outubro, está encarnado 7 bilhões de pessoas, sendo praticamente mais de 3 milhões são muçulmanos. E só uma ala muito pequenininha é que aceita a reencarnação, desde o tempo de Maomé, o ano de 704. E a outra ala, de quase 3 bilhões também, são os cristãos, onde no Ocidente, que somos nós mais entendemos dessa lei sublime de Deus, em que o Espiritismo, há 150 anos atrás, nos traz com um esclarecimento muito profundo e com uma facilidade de entendimento, tanto na terminologia reencarnação, que não foi criado por Allan Kardec, mas foi recebido inspiradamente do plano superior. Os espíritos da codificação, que trouxeram Allan Kardec essa denominação, por ser mais fácil da compreensão. Mas nós não podemos esquecer que o Espiritismo jamais inventou e nem vai inventar alguma coisa. Tudo é trazido do plano espiritual, e na época certa, em que lá atrás, 2000 anos atrás, Jesus recomendou à humanidade que eu, mais tarde, vou enviar outro Consolador. E a reencarnação é o maior caminho da consolação, porque esclarece as nossas desigualdades, as nossas diferenças. Algumas recomendações são tidas a olhos vistos em qualquer lugar do nosso mundo. As diferenças dentro de um lar, uma diferença numa casa espírita, nas outras religiões, no trabalho, em todos os lugares. Existem pessoas totalmente diferentes das outras. Mas se nós aprofundarmos um pouquinho mais das coisas da vida, a gente fica muito triste. Basta fazer uma visita lá no Hospital do Câncer, em Londrina tem um bastante grande. Aqui em Biporã não sei. A gente vê criancinhas, filhos de pais sadios, cancerosos, desde pequeno. E só quem viu de pertinho uma pessoa cancerosa sofrendo barbaridade, ele vai sentir o que é chamada dor. Quem já foi em Uberaba, lá no pênfigo de Uberaba, que é a nossa pérola, a pérola negra, a dona irmã Cida, já desencarnou há pouco tempo, 90 e poucos anos, trabalhando desde pequenininha, vamos ver que o pênfigo, que o fogo foliáceo lá, o que faz com as pessoas, e só tem uma pomadinha que tira um pouquinho das suas terríveis coceiras e da sua dor. E em todos os lugares existe a dor, existe o sofrimento. E existe também algumas gloríolas, algumas felicidades efêmeras como um relâmpago. Então nós vamos perguntar: o que é que Deus quer de nós? Ele quer o nosso progresso, porque todos nós somos seus filhos, independente da religião, do cargo eleitoral, seja o que for. Todos nós somos seus filhos. E como um bom pai, ele quer o bem de todos nós. E se não vier uma orientação para essas pessoas que não aceitam a reencarnação até hoje, eles vão dizer o quê? Diretamente ao seu pai que o criou, dizendo que ele é injusto. Mas se nós observarmos a fundo que é o inverso das coisas, a reencarnação explica todas as anomalias, as diferenças sociais do mundo.
E hoje ainda existe muita dor e sofrimento. Vamos examinar rapidamente alguma coisa da antiguidade, que nós não sabemos onde que está essa antiguidade, que se apaga na noite dos tempos. Só que a reencarnação já era aceito pelos filósofos e os estudiosos daquela época. Desde o berço da humanidade, dentro de nós, as pessoas já tinham alguma coisa para querer ser melhor. Ele já tinha a intuição de que não é possível que eu, com tantos anos, estou vivendo, e agorinha mesmo do meu lado, uma criancinha morreu de sarampo, morreu de tuberculose, morreu não sei do que, asfixia, falta de comida. Só na África tem 1 milhão de pessoas passando fome ainda hoje. Então nós não podemos dizer que Deus cria isso aí. Não. Deus criou o homem para a sua evolução. O que acontece na Terra são criados por nós mesmos. E ainda, há tantos mil anos passados, ainda nós vivemos num mundo de bastante prova e bastante expiações. Para eliminar isso aí, só tem um caminho, que não é só o Espiritismo que explica. A nossa doutrina sagrada e divina, ela só nos orienta para sermos melhores a cada dia, a cada passo. Porque melhorando-nos, a humanidade está melhorando. E se nós nos melhorarmos, a humanidade não melhora. Mas pela lei do progresso, que é uma lei infinita, é uma lei imutável, criada por Deus, é uma lei de unidade para todo o cosmos, para todo o nosso universo. A lei do progresso está em toda parte. Se nós não caminharmos para frente, o mundo caminha. E quem não merecer, usando a palavra que eu estava conversando com o irmão Faria, quem não merecer, há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Não fiquem preocupados. Eu vou preparar um lugarzinho para quem? Para os melhores. Se nós formos melhores, teremos direito a uma casa melhor. Se não, memórias de um suicida. Às vezes nós vamos se suicidar por fraqueza, por medo, por ignorância. Exilados da capela. Um dos orbes pertencendo ao sistema capela, também passou por um ciclo de evolução. E aquelas pessoas endividadas, alguns sábios ou pseudo-sábios, cuidado com certa sabedoria, os pseudo-sábios, os endividados, vieram por um planeta bem atrasado, que deram o nome de Terra, que nos pertence ainda. Mas se nós quisermos mudar, é muito fácil. É só seguir os exemplos e a vivência de Jesus, pregado por um sábio chamado Paulo de Tarso também. E é o lema que a doutrina adotou: fora da caridade não há salvação. Essa reencarnação é o princípio básico da doutrina espírita, conhecido desde a antiguidade, com denominações diferentes. A partir da doutrina espírita, de 18 de abril de 1857, foi dada essa denominação de reencarnação para facilitar a nossa compreensão. O que é reencarnar? É o espírito que está na verdadeira pátria, e já teve muitas experiências nos mundos físicos, a maioria experiências amargas, endividados, cheio de coisas para fazer, ou de ilusões para querer fazer, ou de sonhos, e de muita coisa que deixou para fazer, e muitas coisas que precisava fazer e não fez. Aí ele pede de joelhos. Antes disso, eu lembro de um filho meu quando era pequeno: ô pai, acho que vocês também têm essa experiência. Ô pai, eu não pedi para nascer. O Zé Farias fez isso quando era pequeno. Ô pai, eu não pedi para nascer. Zezinho, você pediu de joelhos, de mãos postas,
por favor, me dá uma brecha para eu reencarnar urgente, para ressarcir os meus erros, a transgressão de tantas leis que eu fiz, umas por ignorância, outras por má informações e outras por teimosia. Como somos teimosos ainda. Aí ele viu no plano espiritual, que era a verdadeira pátria nossa, queria reencarnar, é claro, todos nós vamos querer um dia, não tem escapatória. Aí ele viu o tamanho da filha, que dava muitas voltas no planeta. Como lá no plano espiritual não existe privilégios, não existe concessões especiais, não existe jeitinho brasileiro, nem corintiano, nem São Paulino. Lá não tem conversa. Ele vai ter que entrar na fila. E as pessoas que negam a reencarnação têm esse direito, apenas não compactuamos com o seu entendimento. Mas ele voltando para o plano espiritual, que todos nós vamos voltar um dia, não sabemos quando, podemos adiantar pelos nossos vícios, sair correndo com a moto a 250 por hora aí, pegando um carro a não sei quantos por hora, pode ser que nos antecipamos. Mas cada um tem a sua hora. Questão 753 do Livro dos Espíritos. A única fatalidade que nós temos na vida é um instante da morte. Quem antecipar vai ter que voltar. Por que essa criancinha desencarnou tão nova? Porque ele tinha que completar o tempo que lhe faltou. Quando eu falei Memórias do Suicida, Camilo Castelo Branco, ele só tinha 20 anos. Ele tinha que passar 60 anos aqui, e ele, pelo orgulho e pela vaidade, porque ele era um dos maiores romancistas de Portugal de todos os tempos, ele não suportou a sua aprovação, não tinha lido o Evangelho, que sem realização, dignidade e fé, ninguém dá um passo para frente na senda do progresso. E ele ficou devendo somente 20 aninhos. Passa rápido, né? Mas a vida que ele passou, quem tiver coragem, eu tive essa coragem, até hoje está doendo minha cabeça. Leiam Memórias de um Suicida e vê que tristeza. E aí ele descobriu, para ele pagar, entre aspas, esses 20 aninhos, ele tinha o quê? Reencarnar. Onde? No meio em que ele conversou mole, que ele criou dívidas, fez mal para certas pessoas e também fez o bem. Então ele reencarnou onde? Em Portugal, onde ele viveu. Mas eu vou reencarnar no Nordeste, vai passar para ficar sem água, comer poeira, etc. Não, mas eu vou reencarnar em Biporã, só o dia que você merecer. E para merecer, nós temos que comprovar, e só se comprova para o tribunal, que é a consciência, finais dos tempos, juízo final, dê-se-lhe o nome que se lhe queira dar. O nosso tribunal, para quem tem que prestar conta, está aqui, na nossa consciência. Aonde está escrita, questão 621 do Livro dos Espíritos, todas as leis naturais da vida, todas aqui. Se nós desobedecermos uma, basta para nós voltarmos e completar aquilo que nós fazemos. Então a reencarnação, conhecida com outras denominações desde a antiguidade, eram conhecidas, mas de modos diferentes. Então quem estuda, e nós devemos estudar, mesmo que não sejam as nossas, o esoterismo, o budismo, os druidas, os shintoístas, os islâmicos, os judeus com o nome de ressurreição, porque eles não entendiam, eles tinham no íntimo que nós temos que nascer de novo. Mas como? Não entendo. Por isso, quando nosso irmão leu aqui sobre Nicodemos, ele era um sábio entre os sábios ali dentro, como um fariseu, e ele tem aquilo que nós temos muito, que não devemos ter, um pouquinho de vaidade e de orgulho, e ele foi sorrateiramente conversar com Jesus, o mestre dos mestres.
E aí Jesus perguntou para ele, em vez dele perguntar para ele, mas como que eu já te falei várias vezes, só nascendo de novo? Aí ele torcia para lá, aí no final, você tem que nascer de novo. Você quem? Nós. Nós estamos muito longe da perfeição. E as pessoas antigamente, eles sabiam que queriam ser felizes, porque está no íntimo de cada um. Mas o que é a felicidade? Ninguém sabe ainda. Mas eles sentem em alguns momentos da sua vida o que é momento de prazer, de serenidade, de tranquilidade, de conforto material e espiritual. Felicidade está muito além do que nós podemos imaginar. Mas nós queremos ir para lá. Está no ser humano, está íncito, está aqui dentro de nós, de certa forma, que não queremos pular fora. Só as pessoas totalmente desequilibradas, que tem muito ainda na face da terra, é que não sabem o que querem. Mas os antigos já sabiam que queriam ser felizes. Esses 1000 anos que passaram aqui, nós continuamos a mesma, queremos ser felizes. Nós queremos o reino do céu, nós queremos ir para o seio de Deus, nós queremos estar com Deus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele deu todas as senhas. Antes disso, ele deu 9 a 10 senhas. As bem-aventuranças. Sem reencarnação, ninguém entende as bem-aventuranças. Porque tudo fala de futuro. E até Moisés, os fariseus eram muito mosaístas e seguiam à risca a sua filosofia, por isso não podiam entender. Dentro por dentro, olho por olho. Moisés não acreditava na vida futura e não ensinava nada disso. Ele era dono de Israel, ele era dono da verdade e é guerreiro, vaidoso. Moisés já passou. Aí nós temos maravilha das maravilhas, nós temos Jesus perto de nós. Só fala a gente entender o seu recado, a sua mensagem de amor e de esperança através das bem-aventuranças. Não tem o que ele falou de bem-aventuranças, falando das pessoas que sofrem. Jesus vivia com os sofredores, das pessoas endividadas, ele vivia entre assassino, prostituta, ele vivia com as pessoas pequenininhas. Todos os exemplos que ele dava eram das pessoas malquistas, dos fariseus, que se sentiam muito orgulhosos. Cuidado com o orgulho, estão pagando até hoje. Tiramos disso do nosso íntimo aqui, qualquer vaidade e orgulho, porque os fariseus virou sinônimo de hipocrisia. E a hipocrisia é o que afasta o homem de Jesus. Porque Jesus era todo amor. E ele apresentou 3 casos do samaritano. O bom samaritano era uma pessoa malquista, mal vista, mal abençoada. Os judeus não gostavam dele de jeito nenhum, se afastavam, tratavam de mal. E ele apresentou os samaritanos. E se aparecer um ateu aqui dentro, por favor, entre aqui. Se o ateu estiver fazendo alguma coisinha de bom, ele está mais perto de Jesus de que nós, que temos um conhecimento assim, dizemos que temos, você dizer que é verdade, nós sabemos de tanta coisa, a gama de conhecimentos que nós recebemos pela doutrina espírita, mais de 3.000 títulos de livros esparramados pelo mundo. E nós ainda estamos lendo, de preferência romance, e ainda não entendemos muito bem o recado de Jesus, que nos afasta dele. Porque ele só fala do quê? Se falar de amor, as pessoas ainda confundem com sexo. E nós temos que entender, quando nós usamos a palavra caridade, por que Pedro, na sua epístola, número 2, disse assim, a caridade tem que modificar para o amor. A caridade afasta uma multidão de pecados. E nós temos pecados e multidões. Quantos eles nós fazemos? Mas também quantos aceitos que nós estamos aprendendo. Porque quem nos ensina e também nos ensina que nós temos não mais como ateu. E quando ele dá porque ele dá. Que lindo, né? Só que nós temos o dever e a obrigação de fazer o bem. E a caridade é uma palavra muito mais expressa, mais prática
e mais correta. Só se faz a caridade doando. E só se faz a caridade doando desinteressadamente. E só se faz a caridade doando desinteressadamente quando é espontânea. Ninguém me exigiu. Quando Jesus nos alertou, a quem muito foi dado, muito será exigido, fiquemos de olho. O próprio Jesus falou assim, fique atento, fiquemos atentos, porque nós precisamos fazer as nossas preces de agradecimento, de louvor, mas esquecendo disso não é faria. Aí nós só pedimos, aí eu quero felicidade, eu quero conforto, eu quero bem-estar, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo. Mas se não merecer, não vai ter, porque é da lei. Os latinos do tempo de Roma, dominadores, falavam assim, dura lex, sed lex. A lei pode ser dura, mas é lei. E ela é imutável, e é eterna. E não cai no capricho de ninguém. Eu exigi que Deus faça as coisas como eu quero. Por isso que eu antecipei. Não existe privilégio na lei divina. Nós temos que merecer. E a oportunidade de merecer está em toda parte, porque a dor está em todo canto. Está nos palácios como nos casebres. Às vezes, pelo contrário. Nos casebres tem mais tranquilidade, mais serenidade que lá naquele palacião que nós cobiçamos. Principalmente se for dos outros. Que eu não tenho isso aí, nem quero. Ai do cidadão que ganhar na cena. Geralmente ele fala, eu quero ganhar sozinho porque eu sei o que fazer. Nós não sabemos nada. É uma das piores provações que existe. E ele, se puder fugir daqui com o dinheiro, quando a pessoa ganha uma fortuna, a primeira coisa que ele faz é fugir. Da presença dos amigos, dos muito amigos, dos parentes, dos devedores. Aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Louco, louco, disse Jesus, ainda esta noite você será chamado. E o que você vai fazer com o seu dinheiro? Não fala nada. É uma provação pesada. Mas a reencarnação nos mostra que as pessoas que recebem provas pesadas, Ele mesmo pediu. Como é que eu vou explicar para os judeus que entendiam a ressurreição do corpo ainda? A ressurreição não entendia o que era ressurreição. Os hindus que falavam da sua forma, eu nasci como um brahmane, eu nasci um pária, tem que morrer como um pária. Eles aceitavam a reencarnação de um modo diferente. Os egípcios também. Dentro dos iniciados das pirâmides, os iniciados empregavam uma reencarnação de Deus vivo. E lá fora, o esoterismo com X, ele pregava de forma diferente. Vocês precisam isso, precisam amar as vacas, vocês precisam tudo. Ainda surgiu a metempsicose, que o Espiritismo não aceita. A metempsicose antiga como a humanidade, mas o Espiritismo nos ensina que o espírito que alcançou um nível de moral é virtude, ele não vai retrogradar. Não precisa ficar com medo. Mas eu vejo tanta gente engravatada. Não. Socialmente é diferente. Aqui nós somos ricos e no plano espiritual somos os mais pobres que vai ter. Ai daquele rico que não souber passar para frente a sua riqueza, que é um queima-mão, é uma provação perigosíssima, como outras. Então nós vamos ver que aqui se dá o contrário. As pessoas que têm muito aqui, no plano espiritual, quando ele voltar lá, que prometeu tudo diferente e não cumpriu, como a maioria não cumpre mesmo, ele vai ficar estarrecido. Aí ele vai pedir, por favor, rápido, eu preciso reencarnar para devolver tudo aquilo que eu ganhei e não fazer, utilizar. Então há muitos aspectos, muitas angulações da reencarnação, que na boca do Divaldo Pereira Franco, dá pelo menos um mês falando só sobre isso aí. Tantas coisas que tem. Desde a Bíblia, quantas coisas tem da Bíblia que falam que as pessoas interpretam erroneamente, que têm o direito. Fica lá como
numa esteira. A esteira está caminhando, caminhando e não sai do lugar. E nós temos que aproveitar os ensinamentos. E o Espiritismo, é claro, ele tem certas recomendações para ver que a gente deve prestar atenção em torno de nós, dentro do nosso lar, em todo lugar que nós estamos participando. Porque nós não estamos ao acaso em lugar nenhum. O acaso não existe. Algum lugar nós estamos porque Deus permite, pela sua misericórdia e bondade. Aonde nós vamos retornar aqui para acertar os nossos erros para com as pessoas que nos fizemos errado. O mal que nós fazemos, nós temos que, através do bem, é a única forma de ressarcir os nossos erros e os nossos males que fizemos para os outros. Mesmo Paulo de Tarso, que era um sábio, foi um dos maiores apóstolos que passou no tempo de Jesus. Ele falava, isso todos já conheceram, já ouviram falar isso várias vezes. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não posso fazer, não tem jeito. Esse eu faço. E nós também. O importante é que nós sabemos que nós fazemos isso. Mas o mais importante é a gente parar de fazer. E continuar fazendo o bem. A cada passo que o bem nós fazemos, é um mérito que nós conquistamos no plano espiritual. E quando nós voltamos para a verdadeira casa, nossa, que é a parte espiritual, onde nós vamos encontrar os nossos amigos, parentes, vizinhos e os inimigos, que nós fugimos dele aqui, mas ninguém foge da lei. Nós podemos fugir da penitenciária, da lei civil, da justiça. Aqui na terra nós podemos fazer muita coisa. Mas quando volta no plano espiritual, determinismo puro, nós vamos encontrar o quê? A verdade. Aí Pôncio Pilatos vai descobrir por que Jesus não disse para ele o que era a verdade. Ele só vai descobrir depois. Muitas coisas que Jesus nos ocultava, porque nós estamos maduros para entender. Mesmo o Espiritismo, que é a terceira revelação divina, muita coisa, no começo, ele ocultava. E as reclamações, reclamador de todo lugar, as pessoas que queriam correr muito na frente de Allan Kardec, ou segurar Allan Kardec para não correr muito. Ele conta isso nas suas histórias, inclusive no livro que é o Espiritismo. Então nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos que a doutrina nos dá, aí nós vamos parodiar lá o Kennedy. Eu não vou perguntar o que a América fez para vocês. Eu quero perguntar o que vocês fizeram pela América. Nós a mesma coisa. Não perguntar que o Espiritismo, tanto serviço que o Espiritismo faz para nós. Não adianta a gente perguntar o que é que o Espiritismo tem feito para nós. Nós temos que perguntar para o meu tribunal o que é que eu tenho feito pela doutrina espírita. Que em primeiro lugar está a caridade. E pela reencarnação é um caminho que nos mostra quem não faz o bem aqui, um dia ele vai fazer. No livro dos Espíritos está lá. Nós podemos reencarnar em um dia ou milhares de anos para frente. O Tamerlão, o Gengis Khan, até hoje não reencarnou, possivelmente. Nós não podemos julgar, quem julga é o nosso pai. Mas dá para entender que as pessoas que têm dificuldade de reencarnar. Quem já leu os últimos livros de Inácio Ferreira, ali conta a história do Tomás de Torquemada, a Inquisição, 600 anos de tortura, o chefe principal deles, Tomás de Torquemada, até hoje não consegue reencarnar. O criador da Inquisição, Gregório IX, só no livro de Libertação, recentemente, através de André Luiz, com a ajuda da sua mãe Matilde, é que conseguiu ele apenas se despertar para a futura reencarnação. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar, nos esforçar. E o que eu falei da reencarnação, que é muito falado nas casas espíritas, mas existem muitas pessoas que precisam de um esclarecimento. Às vezes só falta uma palavra amiga para ele entender que sem a reencarnação nós estamos presos aqui, porque a unicidade de uma vida só não dá para a gente fazer nada, principalmente uma criança que desencarna em tenra idade.
sofredora, que não fez mal nenhum, está lá no Instituto do Câncer, não fez mal para ninguém, pai sadio. Deus, será que é injusto assim? Não é, Deus é justo e misericordioso e bom, que nos dá a oportunidade, através da reencarnação, na gente começar uma vida cheia de esperança e de alegria. Quando eu falei no começo do final de ano, nós estamos no final de ano, já sentimos uma nostalgia e esquecer das besteirinhas que nós fizemos, mas queremos um novo ano muito melhor e parar com certas coisinhas que nós fizemos que não devia ter feito. A reencarnação é a mesma coisa em termos maiores. Esquecer das besteiras que nós fizemos, porque todos nós fizemos, nós estamos muito atrasados ainda. Ainda nós somos atrasados, somos doentes, nós somos uma série de coisas não muito grata ainda, mas nós somos filhos de Deus. E Deus é infinitamente bom, misericordioso e justo. Se precisar fazer justiça, Ele vai fazer. Mas ainda eu quero ressalvar uma coisa. Ele não vai fazer justiça. Ele tem suas leis que são eternas e são universais. Nós vamos conversar com a lei. E essas leis, repetindo, está na nossa consciência. Leiam lá, por favor. Quem já leu, leia outra vez. Questão 621 do Livro dos Espíritos, em que as leis divinas estão escritas aqui na nossa consciência. Não tem para onde fugir. Não tem quem enganar. Nós só vamos conseguir enganar a uma pessoa, que é o responsável pelas suas obras. É responsável pelos seus acertos e os seus desacertos. É o artífice da sua felicidade e da sua infelicidade, que somos nós mesmos. Por isso que os filósofos superiores, de alto nível moral, diziam que o maior vencedor no nosso mundo é a pessoa que se vence a si mesmo. Então nós temos que caminhar por esse caminho e lembrar que muitas pessoas precisam de saber o que é a reencarnação, que é a sublimidade das leis, não só o princípio adotado pela doutrina espírita, mas pela humanidade toda. Hoje, 2/3 das pessoas, inclusive dos católicos, estão aceitando a reencarnação, porque não tem jeito mais de entender de forma diferente. A verdade demora, mas uma hora ela aparece, né, Pôncio Pilatos? O Pôncio Pilatos, ele só foi entender quando a dor chegou perto dele, porque ele não queria salvar o seu emprego, ele trocou Barrabás pelo mestre, deve ter doído mais tarde. O Judas também. Às vezes nós trocamos Jesus por Barrabás, mas na hora que vem a dor, nós vamos se arrepender. E o arrependimento está dentro da lei divina, que é a oportunidade que Deus nos dá para, através da reencarnação, a gente se arrepender sinceramente e começar uma nova etapa, até a gente se preparar trabalhando pelo bem e reparar os nossos erros. E só tem um lugar para a gente reparar, que é aqui na Terra, onde nós vivemos e fizemos as coisas erradas. Então a reencarnação é sublime, minha gente. Vamos orientar as pessoas sem invadir a convicção de quem quer que seja, mas não compactuando com os erros deles, com o modo de entender. Mas às vezes basta uma palavra esclarecedora. Se a pessoa é teimosa, o problema é dele. Se a pessoa, não quero ser duro, se a pessoa não aceita a reencarnação de jeito nenhum, de quem que é o problema? Porque Deus não perguntou para ninguém o que ele deve fazer. Ele criou as suas leis, eterna como o Pai. Só falta a gente um dia amadurecer. Tudo bem. Então nós estamos caminhando para, através da reencarnação, ter uma vida melhor. Nós queremos um ano melhor, 2013, seja lá o que for, mesmo que o mundo acabe dia 21, aí entra a parte da brincadeira, meia hora para falar, 1 hora, né? Só para falar da passagem do ano. Eu, acabando o mundo, eu já descobri o lugar que eu vou. Eu aluguei um resort lá na Bahia e vou ficar numa rede comendo coco. Deixa que o mundo acabe, né, Faria?
Então as pessoas inventam tanta besteira, Deus criando os universos através de milênios, e aí vai acabar o mundo. Então vamos parar com besteira. O que nós precisamos é estudar e entender que Deus é justo, bom e misericordioso, e Ele quer o melhor para nós. E se acontecer algum desastre, alguma calamidade, é para o nosso bem. Não podemos esquecer isso aí. A morte não existe, dizem todos os espíritos superiores. É uma passagem, é uma sublimidade. Nós vamos passar uma hora ou outra. E se nós tivermos alguma coisa no nosso coração, coisa boa, bem feita para o nosso próximo, para o nosso irmão, para a pessoa que sofre, nós estaremos tranquilos e serenos. Aí teremos uma passagem serena e vamos descobrir que o mundo jamais vai acabar. Porque nós estamos falando do mundo espiritual, esse é o verdadeiro. Então o mundo espiritual jamais vai acabar porque ele é eterno. A todos um futuro ano muito bom, tranquilo, sereno. Vamos continuar estudando, vamos continuar fazendo alguma coisa de bom para a humanidade, porque estamos fazendo para nós mesmos. E o importante desse próximo ano e dos futuros é termos dentro de nós aquela paz que Jesus sempre desejou para nós. A esta paz eu vos deixo, esta paz eu vos dou. Que assim seja.